Dia 10 de agosto é comemorado o Dia Internacional da Superdotação. E os profissionais da área, que é uma categoria que eu me incluo, tanto de profissional que atua na área das altas habilidades superdotação, como pesquisadora da área também, minha pesquisa de mestrado versa sobre esse assunto, eu acredito que a gente tem um desafio, que é mais do que nunca, mais do que o trabalho que a gente vem divulgando no dia a dia, seja por meio das nossas ações presenciais e agora, nesse momento, por meio das ações que nós estamos divulgando nas redes sociais, é muito importante a gente divulgar o que quais são as realidades, quais são as verdades a respeito das altas habilidades superdotação, até para deixar de lado esses mitos. Então, o mito de que a criança superdotada, o aluno superdotado, ele se faz por si, ele não precisa de suporte educacional, que a criança, por apresentar, ou no caso até a pessoa adulta mesmo, é sinônimo de ser superdotado é ser feliz, é ter uma vida plena, uma vida tranquila, uma vida que você não tenha nenhum tipo de empecilho. Outro mito relaciona-se a que o superdotado ele tem uma tendência a ser desajustado emocionalmente. Então, nós temos alterações na intensidade e na expressão emocional, sim, mas não é sinônimo também de desajuste emocional. A família do superdotado, ela também precisa de orientação tanto quanto a própria pessoa, que apresenta esses indicadores. Temos mitos em relação à avaliação, então hoje mesmo eu estava respondendo num dos grupos que eu faço parte, o post a respeito da idade de início do processo avaliativo. Sim, podemos fazer avaliação com crianças pequenas, até a partir de 2 anos e meio, a gente tem instrumento, a gente psicólogo, eu digo, temos instrumento de investigação de potencial cognitivo desde crianças muito pequenas, mas não é porque a criança apresenta naquele momento de avaliação que realmente é um recorte. O alto potencial cognitivo, um índice de maturidade, uma idade mental, um termo mais de senso comum, acima da média, não quer dizer que isso é garantia de indicadores de altas habilidades superdotação. Então temos que entender que o conceito de altas habilidades superdotação, ele não está ali só na teoria. Esse conceito, ele abarca características muito importantes, ele é muito amplo, Então, pedagogicamente, didaticamente, a gente compreende sim que as altas habilidades superdotação, elas precisam expressar não só o potencial cognitivo acima da média, mas também a criatividade, as respostas criativas, as respostas divergentes, as ideias fora da caixa também são um fator que auxiliam, que demonstram os indicadores de altas habilidades superdotação. Também precisamos verificar o envolvimento com a tarefa. Não, mas ele é preguiçoso. Não, o envolvimento com a tarefa que é de habilidade e de interesse daquela criança, daquela pessoa. Então, assim, acho que o primeiro ponto que nós precisamos sempre trazer, e não é cantilena de quem trabalha com altas habilidades superdotação, a gente precisa entender que mesmo sendo o público-alvo da educação especial, então com vários direito ao atendimento educacional especializado, direito ao suporte emocional para o desenvolvimento, para ter o melhor desenvolvimento emocional. A família, ela tem o direito a ter a formação e a informação a respeito das altas habilidades superdotação. A criança no atendimento educacional especializado e, consequentemente, isso ela vai levar para o resto da vida, porque superdotação é uma característica da pessoa. No atendimento educacional especializado, a gente verifica tanto o trabalho com o desenvolvimento cognitivo, o desempenho, com o potencial cognitivo, quanto com as questões emocionais, o desenvolvimento de habilidades socioemocionais, muito importante, até principalmente para o entendimento da sua identidade enquanto superdotado. Então, você ter uma identificação enquanto pessoa superdotada e você se identificar enquanto superdotado, isso não quer dizer que você se considera melhor do que o outro, que você se considera superior. Não, é importantíssimo a gente ter esse conhecimento das características que nos cercam enquanto pessoas. E se a superdotação faz parte
dessas características que nós temos enquanto pessoas, é importante sim fazer esse trabalho, esse desenvolvimento no atendimento especializado, daí aliando o atendimento educacional especializado com o atendimento clínico, psicológico, muitas vezes. Então, o terceiro ponto, né? Então, eu falei do primeiro ponto, que é o atendimento à criança ou ao jovem, né? O adolescente, ao jovem superdotado, o suporte à família. E outro ponto de fundamental importância, que faz parte dos 3 pontos que são da perspectiva inclusiva do atendimento, é o assessoramento, o suporte, a formação ao professor do ensino regular. Então, assim, a gente verifica, tanto pelas atividades práticas, tanto pela atuação mesmo enquanto profissional que me relaciono com essa área, que é muito pouco ainda. Então, um dos pontos, né, que eu comentei no post ali na minha página do Facebook, na página, né, psicóloga Cristiane Oliveira, então a gente verifica que tanto atendimento educacional especializado, quando existe, ele é pela via pública. Então, a gente tem a determinação, a orientação do Ministério da Educação. Então, quando ele é pela escola pública. Já aconteceu várias vezes de famílias me ligarem. Eu trabalho no setor público também, né? Então, as famílias me ligarem e perguntarem: como é que eu faço para que vocês atendam o meu filho que tem um diagnóstico de altas habilidades de superdotação? A primeira coisa que eu falo para a família é: se mude teu filho, troque de escola para escola pública, né? Que daí sim nós vamos ter todo esse embasamento, esse envolvimento para poder estar trabalhando com ele. Só que o Ministério da Educação, ele traz que o atendimento educacional especializado, ele não é exclusivo da unidade pública, né, do primeiro setor. As escolas privadas, elas também têm o dever de oferecer o atendimento educacional especializado, aí seja para quem tem altas habilidades de superdotação ou os demais alunos públicos da inclusão, de maneira sem ainda poder cobrar a mais. E o segundo ponto nós temos também instituições privadas e até que abrem projetos sociais para fazer o atendimento da criança superdotada. Só que tem que se verificar que não é qualquer profissional, qualquer instituição precisa observar alguns pontos importantes, que principalmente no enriquecimento curricular. Felizmente, nós temos algumas instituições, né, alguns institutos que trabalham muito bem com esse critério do enriquecimento curricular e desses outros suportes também, porque o atendimento educacional, ele não é só voltado para a criança. Vamos para os outros 2 pontos que eu comentei com vocês também. Então, o outro ponto é do suporte à família. Então, a partir do momento, então nós temos estudos na área que indicam justamente isso. Então, a família, quando a criança, vamos supor ali que fez avaliação de potencial cognitivo quando pequeno. Então, a criança recebe o diagnóstico, muitas vezes vai ao encontro do que a família já tinha percebido, antes da precocidade, esses outros fatores, só que a família acaba ganhando, a família toda, né, acaba ganhando um diagnóstico desses indicadores, só que precisamos do suporte para poder, porque a criança superdotada, a pessoa superdotada, ela realmente é diferente. Então, o atendimento educacional especializado tem que prever esse suporte para a família também. Segundo ponto. No terceiro ponto, então, o assessoramento, o apoio ao ensino regular, ele entra numa característica de que é muito importante que o professor, ele entenda que ele precisa modificar algumas estratégias, e isso entra professor e a comunidade escolar, a comunidade do ensino, né? A comunidade daquela escola, direção, pedagogo, que precisa modificar algumas questões, principalmente de currículo, ou mesmo de forma de entendimento daquela disciplina, para que a gente evite currículo repetitivo, que se propicie o pensamento criativo, o desenvolvimento do pensamento criativo, que se compreenda as características cognitivas e emocionais da criança superdotada. E não é para puxar sardinha para o lado da criança superdotada, é muito importante entender que talvez com essa forma diferenciada, esse enriquecimento que ele vai estar propondo
num primeiro momento voltado para aquela criança, ele vai favorecer a escola toda, porque a gente vai poder modificar as formas de ensino e aprendizagem, vai desengessar, né, vai tirar o gesso daquele currículo para poder proporcionar que outras crianças que tenham outras formas de aprender também sejam valorizadas. Então esse é o ponto, né? No terceiro ponto ali, que é o ponto do assessoramento à escola, é o primeiro item, digamos. E o segundo item é que com a formação e a informação também aos profissionais que são da educação do ensino regular, nós vamos conseguir fazer uma identificação mais efetiva, né, uma identificação precoce, não necessariamente de uma criança pequena. O precoce que eu digo é que hoje eu já tive situação de atender famílias de filho no 5º ano, eu atuo no setor público até o 5º ano, então filhos no 5º ano que frequentaram a escola a vida inteira, então desde o 1º ano está na mesma escola, desde o infantil 5 está na mesma escola, e ele nunca foi percebido como superdotado, e é uma criança extremamente talentosa. A gente conseguiu atender ele 6 meses, porque a família teve a iniciativa de fazer uma avaliação no âmbito particular. Então isso é muito complicado, isso é muito triste para a gente ver que os talentos acabam sendo desperdiçados. E nessa de não identificação do potencial cognitivo, dos indicadores das altas habilidades de superdotação, consequentemente, o não encaminhamento para o atendimento pode gerar sim uma discrepância bastante grande entre o potencial apresentado por aquela pessoa e o desempenho acadêmico ou o desempenho social associado por aquela pessoa ser muito discrepante, ser muito diferente. Então, estudos da área também colocam essa situação se chamam underachievers. Então, isso é coisa para a gente conversar numa outra oportunidade. Então, 3 pontos importantes dessa primeira conversa, desse primeiro post. Eu preferi fazer um post por vídeo, que eu acho que fica melhor, fica mais explicativo, e a gente mostra a carinha um pouco para vocês também, nesse ponto. Então, o que eu vejo de dificuldade é a gente efetivar, então, primeiro ponto, efetivar a política do atendimento educacional especializado para as crianças, alunos, né, sujeitos, indivíduos que tenham altas habilidades de superdotação. É para além da identificação. A identificação é só o primeiro passo. A gente tem muito trabalho e é um trabalho gratificante, é um trabalho sensacional, é um trabalho muito bacana da gente desenvolver. Por quê? São os superdotados que tem, assim, com o tempo a gente pode estar conversando mais, temos propostas aí sempre divulgando a área, provavelmente eles têm um grande papel, eles já têm não é uma missão fica um caráter meio religioso, assim, mas eles têm um papel pela sua questão da empatia, pelo seu alto potencial cognitivo mesmo, pelo seu desempenho, de trazer alguma diferença para o mundo que a gente vive. Então, vamos cuidar também, a gente cuida de todas as crianças, né, que são público-alvo da educação especial, da mesma maneira que a gente tem todo o cuidado com as demais particularidades das crianças, vamos ter cuidado também com as crianças com altas habilidades de superdotação. E essa semana agora que antecede o dia 10 de agosto, é o momento de efetivar mesmo esses esforços e vamos mostrar a nossa face, vamos mostrar as nossas carinhas enquanto profissionais e pesquisadores da área das altas habilidades de superdotação, para que a gente faça com que o público em geral conheça um pouquinho mais dessa área, que é muito, muito bacana de se trabalhar.